Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam se cuidando, hein? Hoje na nossa videoaula nós vamos iniciar a apostila 2, começando ali no capítulo 5, página 193 da apostila. Capítulo 5, página 193. Este capítulo ele está aí para darmos início a estudos de aspectos físicos do nosso planeta, da Terra. Então nós vamos começar estudando a estrutura da Terra, a dinâmica da Terra. Mas antes disso, é muito válido localizar a Terra. Então, nós vamos seguir o seguinte caminho. O universo ele é formado por bilhões de galáxias. Uma dessas bilhões de galáxias, chamada de Via Láctea, é onde nós estamos. Cada galáxia, inclusive a Via Láctea, é formada por bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol, a nossa estrela. E a estrela Sol, com outros corpos celestes como planetas, satélites, asteroides, meteoroides, cometas, planetas de segunda ordem ou planetas anões, o Sol e vários outros corpos celestes formam um sistema que é chamado então de Sistema Solar. A maneira mais simples de demonstrar o sistema solar é da forma que ele aparece aí nessa tela para você. A estrela, o Sol e mais 8 planetas clássicos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A estrela ela é definida por ser um corpo celeste que emite luz própria. O planeta ele é definido como um corpo celeste que orbita uma estrela. Então, um corpo celeste que gira em torno de uma estrela. Tem outros elementos para fazer essa fundamentação, mas esse já é o suficiente para nós agora, tá? E o que é um satélite natural? Satélite natural é um corpo celeste que orbita um planeta. Então, a Terra tem um satélite natural, que é a Lua. Tá? Então, esses três são os principais. Né? Na apostila você vai encontrar outros, e é bom que você dê uma lidinha lá, mas esses três são aqueles fundamentais: a estrela, o planeta e o satélite. Então, o planeta, ou perdão, a estrela é o corpo celeste que emite luz própria, o planeta é o corpo celeste que gira em torno de uma estrela, faz órbita em torno de uma estrela, e o satélite natural é aquele que faz órbita, que gira em torno de um planeta. Nós fazemos uma divisão dos planetas clássicos, esses 8 que eu acabei de citar, em 2 grupos: os planetas internos ou terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os planetas externos ou jupiterianos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E nós fazemos essa divisão porque eles possuem características que fazem com que nós o agrupemos em cada um dos grupos. Né? Então, o primeiro grupo aqui, ó, dos planetas internos ou terrestres, eles têm um conjunto de características em comuns: órbitas mais próximas do Sol, menores dimensões, superfície rochosa e material magmático no interior. Nós vamos ver daqui a um pouquinho como que nós dividimos a Terra em crosta, manto e núcleo. Mercúrio, Vênus e Marte têm algumas diferenças, mas é muito semelhante. E por serem de menores dimensões, eles têm menor atração gravitacional, por isso poucos satélites naturais. Mercúrio e Vênus não têm nenhum satélite natural. A Terra tem um, que é a nossa Lua, e Marte tem 2 satélites naturais. Já os outros 4 aqui, eles são os planetas externos ou jupiterianos. Eles são muito mais... têm maiores dimensões. Esse esqueminha que está aqui, ou da apostila, ou qualquer um que você encontrar, ele não vai estar em escala. Ele vai estar demonstrando aí a ordem dos planetas em sua distância em relação ao Sol. Mas ele não está em escala nem em tamanho dos planetas, nem em distância. Tá? Eu vou indicar para vocês uma animaçãozinha que tem no YouTube que mostra a proporção entre estes que a gente está vendo aqui, mais vários outros corpos celestes que a ciência já sabe que existem outras estrelas, outros planetas, outros satélites. E quando vocês observarem a diferença de tamanho desses corpos celestes, vocês vão ficar surpresos.
mas daqui a pouquinho eu mostro para vocês a indicação, tá? Então, esse conjunto aqui, ó, órbitas mais externas, por estarem mais distantes do Sol, maiores dimensões, não tem aquela estrutura em crosta, manto e núcleo, a gente fala que são países que têm basicamente composição de gases, e por serem muito maiores, têm uma atração gravitacional muito maior. Olha a quantidade de satélites que esses planetas têm. Netuno tem 13 satélites naturais, Urano 27, Saturno 31, Júpiter, pasmem, 63 satélites naturais. 63 luas o planeta Júpiter tem. Como eles são muito maiores, a força gravitacional deles é muito maiores, eles acabam atraindo muito mais satélites, tudo bem? Bom, quando nós pensamos nas distâncias entre os planetas, ou entre as estrelas, entre as galáxias, nós estamos falando de distâncias muito grandes, né? São grandezas que a gente acaba não tendo nem noção, né, de tão grandes que elas são. Para tentar medir distâncias no espaço com um pouco mais de facilidade, os cientistas adotam uma medida de distância chamada ano-luz. A luz ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então nós conseguimos calcular o tempo que a luz demora de um ponto a outro. Então, a distância que a luz percorre ao longo de um ano é o que nós chamamos de ano-luz. Um ano-luz dá aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Então, se você fosse trabalhar em trilhões de quilômetros, uma quantidade de zeros imensas, é melhor você transformar isso em um único algarismo. O quê? Ano-luz. É a distância que a luz percorre em um ano. Então, você imagina que a luz viajando a 30 mil quilômetros por segundo, você imagina que em um segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. Em 2 segundos, 600 mil quilômetros. Então você imagina isso em um minuto, em uma hora, em um dia, em um mês, imagina em um ano. Então essa gigantesca distância que a luz percorre em um ano, nós chamamos de ano-luz, tá? Então usa-se essa medida porque no espaço as grandezas são muito maiores do que as que a gente trabalha aqui na Terra. Então foi necessário criar uma unidade de medida que atendesse a essa demanda. Na página... Deixa eu ver qual é a página aqui. Na página 196, perdão, na página 194, nós temos um esqueminha como este que está aí na tela e um exercício para que a gente consiga fazer observando aí este esqueminha e os outros anteriores. O ser humano sempre teve muita curiosidade sobre a formação da Terra, a formação do universo, e os conhecimentos ao longo do tempo sobre esse tema eles foram aumentando. Até um determinado momento, até mais ou menos aí o século XV, XVI, o ser humano acreditava que o planeta Terra era o centro do universo, né? Que tudo girava em torno da Terra. E o tempo demonstrou, através de estudos de diversos cientistas, que não era isso, né? Hoje nós sabemos que o Sol não é nem o centro do universo, ele é o centro do sistema solar. Então, quando nós tínhamos essa ideia de que a Terra era o centro, isso era chamado de geocentrismo. E hoje, essa ideia de que o Sol é o centro do sistema solar é o chamado heliocentrismo, né? Então, essa gravura aí, que é uma gravura do século XVI para XVII, ele já mostra aqui, né, a teoria heliocêntrica. Então, você vê aqui o Sol, né, a representação do Sol no centro, e o planeta Terra girando em torno aqui do Sol. E essa linha que você tem aqui, ó, são as órbitas, tá? Então, aqui, ó, a representação de Mercúrio, aqui a representação de Vênus, Terra, Marte. Então aqui você tem a estrela do sistema solar, alguns planetas com destaque para a Terra, as órbitas dos planetas, tá? E é exatamente em cima disso que vem aqui a primeira pergunta, ó, quais os elementos são representados nesse esqueminha da teoria heliocêntrica? Você pode informar, está representando o Sol, o planeta Terra, vários outros planetas, as órbitas destes planetas. Tem outros elementos ali, até artísticos, sendo representados, mas podemos nos ater a estes elementos aqui do sistema solar, ok?
Depois ele pede para você fazer uma comparação entre essa representação do heliocentrismo com a atual representação do sistema solar, que tem lá na página 192 e 193. Aqui perceba que você não tem um espaço. Então, neste caso, você não vai precisar responder, escrever algo, mas sim pensar, fazer essa comparação, tá? Então, tomando como referência esse que a gente tem na tela, tomando como referência esse daqui, mais bonitinho, ou os que tem na própria apostila, você vai colocar aí quais são as diferenças, quer dizer, você vai pensar, raciocinar as diferenças que existem aí entre uma representação e outra, ok? Você pode dar uma pausa no vídeo e já fazer agora, ou esperar um pouquinho quando terminar o vídeo fazer, tudo bem? Dando prosseguimento, se nós vamos estudar a estrutura da Terra, uma das coisas que interessa é a idade da Terra. Quantos anos a Terra tem? Os cientistas calculam que a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Então, diversos estudos aí apontam para essa data aproximada, mas é uma data aproximada, claro, né? Em ciência não existe verdade absoluta, mas sim a teoria mais aceita naquele momento. E a mais aceita hoje tem essa idade aí de pouco mais de 4 bilhões e meio de anos para a Terra. Só que você contar a história de 1, de 2, de 3, de 4 bilhões de anos é algo extremamente difícil. Para tentar dividir um pouco aí os acontecimentos ao longo desses mais de 4 bilhões de anos de história, os cientistas criaram uma tabelinha das chamadas eras geológicas, né, ou a tabela geológica. Essa que está aí na tela, e você tem na apostila na página 195, ela é uma representação aí um pouco mais estética, né, bonitinha e tal. Você pode encontrar uma tabela simples, né, preta e branco. Mas aqui ele tenta dar uma certa caracterizada em relação à profundidade das rochas e dos solos. E aqui tem três momentos importantes para a gente dar destaque. Essas eras geológicas, elas são divididas em unidades, em éons, em eras e períodos. Eu vou pedir para você dar uma ênfase nas eras e pensar nessas três aqui, ó, na era paleozoica, na era mesozoica e na atual, a era cenozoica. Essas eras são divididas em períodos, tá? Mas vamos pensar nas eras aqui, ó, que são as mais importantes para nós neste momento. Aqui, ó, foi quando surgiram os primeiros dinossauros, então no fim da era cenozoica, começo da era mesozoica. Então o surgimento aqui dos grandes répteis é o marco para a transição entre a era paleo e a era mesozoica. A extinção dos dinossauros ela gera outro marco. Então, os dinossauros são extintos entre o fim da era mesozoica e o começo da era cenozoica. E os seres humanos vão aparecer aqui, ó, bem recentemente, dentro da era cenozoica. Inclusive, a apostila faz alusão a uma comparação que os cientistas gostam de fazer, que diz assim, olha, se o sistema solar tivesse um ano, se nós tivéssemos aí um ano de existência, ou melhor, se o universo tivesse um ano de existência, o sistema solar ele só teria se formado em setembro. Ou seja, quando o sistema solar se formou, o universo já existia há muito tempo, né? Então, se a idade do universo inteira, se toda a existência do universo fosse um ano, o sistema solar só surgiria em setembro. Os dinossauros só apareceriam entre 24 e 28 de dezembro, no final do ano. E os primeiros humanos só teriam aparecido no dia 31 de dezembro, às 22h30, quase no final do ano. Ou seja, o aparecimento do ser humano aqui dentro desta teoria, ele é extremamente recente. Tá? Então, vamos pensar nas três eras, a paleo, a meso e a cenozoica, e nesses principais marcos aqui que a gente estabeleceu. Tá? E em cima disso, na página 195 tem um exercício que, observando a tabela, você será capaz de responder, tá? Em que era geológica apareceu o ser humano, em que era ocorreu a extinção dos dinossauros e quantos anos se passaram entre o desaparecimento dos dinossauros e o surgimento do ser humano. Então, ó, se nós olharmos no nosso esquema, o ser humano vai surgir na era cenozoica. Os dinossauros eles são extintos no fim da Mesozoica e começo da Cenozoica, nessa transição. E se eu observar aqui, ó,
Aqui eu tenho a idade em milhões de anos aqui, ó. Então, entre a extinção dos dinossauros aqui, ó, mais ou menos 65 milhões de anos, e o surgimento do ser humano aqui, ó, então a gente está falando em pouco mais de 60 milhões. Então, se você quiser, você pode arredondar, né? Aproximadamente 60 milhões de anos separam a extinção dos dinossauros e o surgimento do ser humano. Quando você vê lá naquele desenho animado dos Flintstones, seres humanos e dinossauros juntos, na verdade isso aí é licença poética, né? Realmente isso nunca aconteceu, tá? Quando os seres humanos surgiram na Terra, já tinha mais de 60 milhões de anos que os dinossauros já nem existiam mais, ok? O último elemento que eu vou mostrar para vocês hoje, ele já dá início aí realmente à ideia de estudo da Terra. Nós dividimos a Terra, sua parte interna, em camadas, né? Uma estrutura que nós vamos dividir aqui, ó, em núcleo, manto e crosta. A crosta é uma fina camada, para nós é gigantesca, mas para o tamanho da Terra é uma fina camada, tá? Calcula-se que a distância entre a crosta e o centro da Terra seja de mais de 6.300 quilômetros. E a crosta ela vai ter ali entre 5 e 70 quilômetros de espessura. Então, para nós, um ponto da crosta que tenha 20, 30 quilômetros de espessura é gigantesco. Mas para o tamanho da Terra, ou seja, daqui até aqui, mais de 6.300 quilômetros, 5, 10, 20, 30 é muito pouco, tá? Nós podemos dividir o núcleo em dois, o interno e o externo, o manto também em dois, o inferior e o superior, antes de chegar aqui na crosta, tá? Esses elementos aí, eles estão na apostila, na página 196. Então dá uma olhadinha lá depois, vê os detalhes aí de cada um, veja lá a temperatura que nós estimamos que exista no interior, lá no centro da Terra, e dá uma olhadinha ali nas principais características de cada uma dessas três camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Na próxima aula a gente vai dar uma estudada boa aí na crosta da Terra, tá? E vamos entender a dinâmica e o funcionamento aí das chamadas placas tectônicas. Lembre-se de estar sempre acompanhando o plural aí e até a próxima.